Olá, bem-vindo à aula de revisão de Excel básico. Eu sou Paulo Camargos e hoje vamos tratar de data e hora. Vamos entender como é que no Excel são registradas as datas e as horas. Então aqui vocês podem observar nessa planilha que se chama registro de data a seguinte pergunta: como o Excel registra datas e horas? Então aqui eu coloquei alguns números, 1, 2, 30, 31, 32. E aqui do lado são fórmulas que copiam esses números para estas células. Então aqui é igual a 4, aqui é igual a 5 e assim por diante. E o que eu vou fazer de diferente aqui? Eu simplesmente vou formatar esses números como se fossem datas. Então vamos descobrir como é que seria o número 1 formatado como se fosse datas. Então aqui na faixa de opções, em página inicial, eu estou usando o Excel 2010, nós temos aqui números, e eu posso formatar este número como se fosse uma data abreviada. Então o número 1 corresponde à data de 1º de janeiro de 1900. Isso significa que essa é a data número 1. Então, não existem para o Excel datas anteriores a 1º de janeiro de 1900. E o que seria então o número 2? Vamos selecionar esta célula e marcar, formatar como se fosse data abreviada. Dia 2 de janeiro. Número 30. O que seria o número 30? 30 de janeiro. O número 31. Data 31 de janeiro. E o número 32, dia 1º de fevereiro de 1900. Datas do Excel são números sequenciais, que começam a contar a partir de 1º de janeiro de 1900. E o contrário também é possível. A gente pode, por exemplo, pegar o dia de hoje. Eu estou gravando essa aula no dia 7 de agosto. Estou usando uma fórmula com a função hoje. Lembra-se que uma função abre parênteses, fecha parênteses. Ela não tem argumento, por isso não tem nada dentro do parênteses. E ela retorna o dia de hoje. Então eu também posso pegar essa data e formatar. Vou reproduzir essa data aqui. Eu posso formatar essa data como se fosse um número? Sim. Que número seria este? 44.050. O que significa isso? Significa que desde do dia 1º de janeiro de 1900 até o dia 7 de agosto de 2020, passaram-se 44.050 dias. E por que isso é importante? Para fazer contas. Então a gente pode fazer contas com datas. E mais, dá para descobrir o dia da semana do seu aniversário. Então, por exemplo, tomemos este dia aqui, 25 de fevereiro de 1987. Eu posso formatar esta data, certo? Reproduzir essa data aqui na célula ao lado. Eu posso formatar como data completa e ele vai me trazer qual dia da semana foi dia 25 de fevereiro de 1987. Foi uma quarta-feira. Isso permite também você descobrir, a sua idade a partir do dia de hoje. Como é que seria isso? Ora, eu pegaria o dia de hoje, lembre-se que ele está aqui, dia 7 de agosto, posso reproduzir aqui de novo. Então, igual a hoje, abre parênteses, fecha parênteses, certo? Então, aqui eu tenho o dia de hoje, e aqui a data de aniversário. Nascimento, melhor dizendo. Muito bem, então eu tenho o nascimento e tenho a data de hoje. Eu posso fazer uma conta
em que eu subtraio o valor do dia de hoje menos a data do nascimento, ele vai me trazer um número. Se por acaso não for formatado, né, vier como se fosse uma data, você pode vir aqui e formatar como um número normal, geral. Então significa que você, se você tivesse nascido, ou se você nasceu em 25 de fevereiro de 1987, você teria vivido até o dia de hoje 12.217. Para transformar isso em idade, a gente não trabalha com dias, a gente trabalha com anos. Então, para transformar em idade, eu posso pegar esse valor e dividir por 365, porque o ano tem 365 dias, vírgula 25, porque para corrigir o fato de que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, então esse vírgula 25 corrige o ano bissexto. Então a sua idade é 34 anos, vírgula 44. Mas ninguém trabalha com a idade com as casas decimais, né? Então a gente pode fazer um pequeno refinamento aqui e retirar essas casas decimais. Eu posso envolver essa função toda, certo? Numa outra função chamada int. Int, então, ele é uma função que pega somente a parte inteira do número. Então eu vou abrir aqui mais um parênteses, fechar esse parênteses aqui. Então temos aqui 33 anos. Então essa seria a sua idade. E é interessante fazer isso porque a sua idade muda, né? Os dias vão passando e a sua idade vai mudando, mas a data de nascimento não. Então é muito melhor você registrar a data de nascimento e fazer o cálculo da idade, né? Idade, do que você registrar a idade da pessoa, porque se você teria que atualizar sempre. Como é que seria o registro de horas? Bom, hora é uma fração do dia. Então, por exemplo, 0,5 do dia significa o quê? Eu posso formatar esse número, mais uma vez eu estou fazendo uma cópia, né, da célula ao lado. Então, eu posso formatar este número fracionário como se fosse uma hora. O que é meio-dia? São 12 horas. O que seria um quarto de dia, ou seja, 0,25? Seria 6 horas. O que seria 0,75? 3 quartos de um dia? 18 horas. E da mesma maneira que a gente fez aqui com data, conta com data, a gente também pode fazer contas com horas. Então eu só quero saber quantas horas se passaram de uma determinada hora para outra, eu também poderia fazer da mesma forma. Tudo bem? Vamos fazer então um exercício para fixar esses conceitos. Eu tenho aqui um cálculo, certo? De uma prestação, uma taxa de multa, uma data de vencimento e uma data de pagamento. Então eu preciso calcular o dias em atraso, a multa e o total a ser pago. Então, para calcular os dias em atraso é muito simples, né? É simplesmente a data do pagamento menos a data do vencimento. Quando ela ocorre no mesmo dia, o valor obtido seria zero. Nesse caso aqui do Marcelo, por exemplo, o resultado serão 2 dias. Mas e quando, por exemplo, uma pessoa paga antecipadamente, que é o caso do Arthur? Ele encontra -1, né? Então, aqui não tem dias em atraso. Aqui só tem dias em atraso se a data de pagamento for igual ou posterior à data de vencimento. Então, essa fórmula aqui, ela só funciona nesses casos. Então, a gente pode introduzir aqui a fórmula se. Né? A gente tem um caso aqui, né?
Se, se, abre parênteses, a data de pagamento for posterior, for igual ou posterior à data de vencimento, ponto e vírgula, nesse caso, valor se verdadeiro, eu posso fazer a conta, né? Data de pagamento menos a data de vencimento. Caso contrário, ponto e vírgula, não existe atraso, então seria zero. Fecha Parênteses. Muito bem. Agora sim, eu posso preencher para todo mundo que ele vai calcular corretamente em todos os casos. Então aqui o Marcelo tem 2 dias de atraso, o Paulo César 2 dias de atraso, o Osés nenhum, Laura nenhum. A multa simplesmente então vai ser a prestação vezes a taxa vezes o dias em atraso. Nesse caso aqui a multa é zero e para os outros casos então ele calcula e o total simplesmente então será a soma da prestação mais a multa. Muito bem. Nesse caso aqui a gente precisa expandir aqui um pouquinho a coluna para que seja exibido o número. Muito bem. Então esse é o caso. Um outro caso seria o de banco de horas. Por exemplo, você está registrando as entradas e as saídas de um funcionário e quer saber quantas horas ele trabalhou em cada um dia. E no final você quer totalizar, né, a quantidade de horas trabalhadas naquela semana. Então a gente, da mesma maneira que a gente fez com data, a gente também pode fazer uma conta, certo? Seria a saída menos a entrada. Então nesse dia aqui ele trabalhou 10 horas e 15 minutos. Nesse dia aqui 9 horas e 17 e assim por diante. Para totalizar a semana, eu posso somar todas essas horas. E aí eu obtenho 22, não parece correto isso, né? Por que ele aparentemente não fez corretamente esta conta? Porque aqui ele tem que lembrar que as horas, né, são números fracionários. Então, quando ele faz essa conta, ele certamente vai ter dias completos. Então aqui, ó, 10 mais 9 mais outros, aqui já tem mais de um dia, já tem mais de 24 horas. Então, ele quando chega em 24, ele volta de novo para o zero e assim por diante. Mas a gente pode contornar esse problema simplesmente fazendo uma formatação personalizada. Então, para esta célula, eu venho aqui em número, certo? No canto inferior direito do grupamento número, para personalizar a minha formatação. Então eu vou formatar, eu vou envolver essa formatação aqui na parte referente à hora, HH, entre colchetes. Então eu vou botar um colchete aqui, mais um colchete aqui. Isso significa que ele vai totalizar as horas, mesmo aquelas que passam de 24. Então, ok, 46 horas e 22 minutos. Se a carga horária é 40, então é 40, 2.00. Pronto. Mais uma vez também preciso formatar ele como sendo hora. Pronto. Então só um saldo de 6 horas e 22. Eu vou deixar como exercício para que vocês façam o caso geral, em que ele possa ter um saldo positivo ou um saldo negativo. Tudo bem? Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!